shooting position and Cherki! Yes, yes, yes. Ryan is an exceptional player. He's not scary. Having self-confidence, something special. I never saw Messi play make a cross like I've done. Como um menino que foi humilhado pelas marcas de acne na pele, filho de argelino que cresceu nas perigosas ruas de Lyon, na França, se tornou um dos maiores talentos mundiais. Impressionando Guardiola e Thierry Henry, que ainda nas divisões de base, quando Cherki ainda era um adolescente, disse que nunca viu nada igual na vida. Alguém driblar tão rápido com as duas pernas. Você vai conhecer agora a impressionante história de Cherki, uma das maiores promessas do futebol mundial. Desde seus primeiros passos no futebol até encantar a França no Lyon, depois ser considerado um jogador mediano, dar a volta por cima e impressionar Guardiola e o mundo. E a história dele tem capítulos que muitos de vocês vão se impressionar. Na França, ninguém tinha dúvida do potencial absurdo de Cherki desde muito cedo. Nascido e criado em Lyon, Cherki entrou nas divisões de base muito jovem, muito cedo, mano, ainda criança. Mas mesmo naquela época, os técnicos percebiam que ele não era um jogador comum. Dentro do Lyon, ele era tratado como uma das maiores promessas que o Lyon já podia ter tido nas suas divisões de base. Isso porque antes mesmo de ir para o Lyon, Cherki já era muito conhecido na região. Quando o Lyon contratou ele um ano depois, a equipe de base já sabia que tinha um talento raro nas mãos. Ele sempre jogou uma categoria ou duas acima da sua idade, porque enfrentar meninos da mesma idade era fácil demais. Com apenas 15 anos de idade, ele já treinava com os adultos do Lyon, ou seja, os jogadores titulares, né? Mas não eram os titulares, ele treinava jogando com o time reserva contra os titulares, mas com 15 anos apenas, o cara já subiu pra treinar com o profissional. Fisicamente, Cherki se desenvolveu cedo. Tecnicamente, ele estava em outro patamar. Ele conseguia driblar em velocidade máxima, usar os dois pés sem pensar e decidir mais rápido que qualquer um dentro de campo. E o que realmente diferenciava o Cherki como jogador, cara, é a habilidade que ele tem de tratar a pelota bem com as duas pernas, né? O cara é ambidestro, mas não é ruim com as duas, não. O cara é muito bom com as duas, cara. Até certo tempo, ninguém sabia qual era o pé dominante dele, ou ele, às vezes, em algum jogo, se precisava inverter ele pra outra ponta, ele começava a jogar com outro pé. E se quisesse que ele jogasse na ponta direita, por exemplo, ele começava a jogar com a perna esquerda. Ele chutava, cruzava, batia faltas com qualquer perna. Na França, contam histórias das seleções de base. Técnicos pediam um canhoto pra cobrar escanteio e Cherki simplesmente trocava de lado e batia perfeitamente o escanteio com a perna esquerda. Então, realmente, para as divisões de base, o cara era muito diferenciado, né, cara? Não, tipo assim, mano, a gente vê o cara hoje no Manchester City, obviamente esses clubes só contratam os melhores dos melhores, né? Então só de estar no City já é uma prova absurda disso. Só que o que é mais impressionante, cara, eu já contei a história de vários jogadores aqui, né, rapaziada? Muitos jogadores mesmo, mas é tipo assim, todos eles que são muito diferenciados e que jogam muitas categorias acima, o cara raramente não vai se tornar um grande jogador no profissional, né? É muito raro a gente ver um jogador que era muito diferenciado na base e não vingar no profissional. O Cherki é só mais um dos caras que realmente você vê que, pô, nasceu pra jogar bola, tá ligado? Thierry Henry, depois que viu um treino da França Sub-21, disse que nunca tinha visto um jogador driblar tão rápido com os dois pés quanto o Cherki. A carreira de Cherki, desde as divisões de base, já alavancaram ele num potencial global absurdo, né, rapaziada? Principalmente depois que ele brilhou na UEFA Youth League e marcou 4 gols na campanha de 2019/2020. Na categoria Sub-18, ele já encantava o mundo com jogadas de efeito, lambreta, dribles, elásticos, canetas. Nas divisões de base, lembram dele dizendo abertamente que seu objetivo era ganhar a Champions League, a Copa do Mundo e a Bola de Ouro. Então muita gente, pô, tirava ele pra... Ah, esse cara aí é um arrogante, não sei o quê. Mas eu vejo só como confiança, né, mano? Imagina na cabeça do moleque. O cara sempre foi destaque aí nas divisões da França, sempre visto desde criancinha como um dos maiores craques aí que existem, né? Tipo, lá na França, na região. E na mente dele, ele deve pensar, pô, mano, eu sou um dos melhores do mundo, né? Atualmente ainda vai se provar. É normal o cara pensar, não, eu quero ganhar a Champions League, a Copa do Mundo e a Bola de Ouro. E, inclusive, a gente pode trazer um vídeo aqui, né, rapaziada? Os únicos raros jogadores que conquistaram todos esses troféus. Vocês querem que eu traga ou não? Os únicos jogadores que conquistaram Champions, Bola de Ouro e Copa do Mundo. Com 16 anos, o Lyon já precisou forçar ele aí pro profissional. Obviamente, já não cabia mais espaço pro Cherki nas divisões de base. Os jogos Sub-17 já eram fáceis demais pra ele. E o clube também precisou correr pra afastar o interesse de gigantes
gigantes europeus, incluindo o Chelsea, que chegou a treiná-lo por um tempo. Aí obviamente, né, entra a gestão do clube aí de, pô, tem uma joia aqui no time, vamos profissionalizar o cara, porque se eles contratarem ele na divisão de base, ele não vai valer metade do que quando se tornar profissional. Obviamente o Lyon agiu rápido, ofereceu um contrato profissional e deixou claro que ele era a joia do Lyon. Em outubro de 2019, com apenas 16 anos, Cherki fez a estreia profissional pelo Lyon, se tornando um dos mais jovens da história do clube. Meses depois, em janeiro de 2020, ele marcou seu primeiro gol na Coupe France. Virou o artilheiro mais jovem da história que o Lyon já teve. Houve destaque para um jogo contra o Nantes na Copa da França, que ele colocou o nome dele nos radares mais ainda. Cherki simplesmente destruiu, metendo 2 gols e dando 2 assistências e uma vitória bizarra por 4-3. Simplesmente um adolescente envolvido nos 4 gols da partida da eliminatória, mano. Até o Mbappé comentou na postagem sobre a atuação do Cherki naquela época. Ficou claro aí, já não havia mais dúvidas de que o Cherki não era apenas um exagero midiático para vender uma falsa joia. Com 17 anos, ele já atuava no maior palco europeu. Na campanha histórica da Champions 19-20, entrou na semifinal contra o Bayern e virou o atleta mais jovem a disputar essa fase. Obviamente, isso consolidou ainda mais a fama de Cherki aí, cara. E aí eu lembro que os primeiros vídeos que eu vi do Cherki foi dele treinando, batendo falta, né, com a perna direita, com a esquerda, simplesmente bizarro, mano. Mas a transição do Cherki pro time profissional não foi só flores, né, rapaziada? Como qualquer jogador, mesmo que ele tenha um começo meteórico ali, é difícil você manter aquela boa fase, né? Manter aquele nível altíssimo o tempo todo. Os adversários começam a focar mais em você, começam a criar sistemas, né, pra diminuir a participação do Cherki dentro do jogo. E aí a transição deu uma caída. Cherki ainda era apenas um menino enfrentando adultos. Como todo jovem, ele tinha que aprender. Então deu uma estabilizada ali na sua crescente. Ele sempre quis driblar, tentar o passe arriscado ou fazer algo extremamente bonito ou plástico. Às vezes dava certo, o estádio explodia, mas às vezes não e ele perdia a bola sem necessidade nenhuma. E aí a torcida começou a implicar com ele, tipo assim, pô, irmão, toda hora você quer lambreta, quer chapéu, quer não sei o que. Começou a perder a bola desnecessariamente e aí teve jogos até que o Cherki foi vaiado lá no Lyon, cara. Cherki também teve o seu ego um pouco inflado e ele se via como o grande cara responsável por fazer gols e dar assistências. E essa mentalidade gerou conflitos com alguns treinadores que falavam, calma, cara, você não precisa dessa euforia toda. Solta a bola, recebe, lá perto da área você diferencia, faz o gol. Como o Cherki não entendia isso, ele acabou indo pro banco de reservas. Houve até problemas ali de falsas notícias dizendo que ele era um jogador arrogante e tal, mas quem convivia com o Cherki dizia que nunca foi problema de caráter, é porque ele queria realmente decidir tudo e não porque ele era uma má pessoa arrogante. Os zagueiros passaram a usar mais agressividade para parar Cherki, o que forçou a trabalhar físico, academia e na proteção de bola. Tudo isso moldou o jogador. Os erros, o banco, a pressão pública deixou ele mais forte. Cherki aos poucos deixou de ser promessa e virou o cara do Lyon. Foram 12 gols e 20 assistências no ano, liderando a Ligue 1 em passes para gol e entrando na seleção do campeonato. Também ganhou o prêmio de melhor driblador da liga. No fim da temporada, todos sabiam que a França estava pequena para o Cherki. Todos sabiam que iam chegar propostas de clubes do exterior. E ela chegou, o projeto do Manchester City. O City assinou com Cherki para preencher o vazio que Kevin De Bruyne possivelmente deixou. E em junho de 2025 aconteceu a transferência. Cherki logo na entrevista disse, esse aqui é o ponto mais alto da minha carreira. Quando a Premier League começou, logo na estreia contra o Wolves, Cherki deixou seu primeiro gol. A torcida do Manchester City começou a cantar o nome do Cherki e o Pep Guardiola começou a ficar deslumbrado com o futebol do cara. Tanto é que ele deu as entrevistas aí falando que o Cherki era um monstro, né? O próprio Haaland elogiou ele, dizendo que ele lembrava muito a inteligência do Kevin De Bruyne. Obviamente, você recebeu um elogio desse, se comparando com o De Bruyne, né, rapaziada? Lá no City, realmente, mano, é o maior elogio que alguém pode receber jogando no City, né? A partir daí, Cherki disse que estava à disposição do Pep Guardiola para aprender mais sobre futebol. E afirmou que ele joga para se divertir e dar prazer pros fãs. Cherki é irreverente, vem conquistando o mundo e, sendo bem sincero, é um prazer
parar pra ver esse cara jogar, cara. O nível de inteligência dele é absurdo, a forma como ele faz a leitura do futebol e como ele pode entregar um gol de direita, um gol de esquerda a qualquer momento, um drible. Realmente é foda pensar que a seleção da França... Mano, esse cara é francês, né, velho? Meu Deus, mano, todo mundo é francês, mano. Não sai um brasileiro desse aí, né, cara? Pelo amor de Jesus Cristo. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo da absurda história de Cherki aí. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Te espero no próximo vídeo aqui no canal, beleza? Até a próxima, valeu, fui!